Salve família vascaína! Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Eu sou o Thiago, você está no canal Vasco em Família. Se não forem inscritos aqui, já dá aquela moral, se inscreve no nosso canal. Deixa o like pra gente estar chegando a mais vascaínos. E não esquece também de ativar o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos. E tá sempre por aqui, deixando a sua opinião, o seu comentário, pra gente fazer aquela resenha de vascaíno pra vascaíno. Nesse vídeo a gente vai repercutir aí, teve mais protestos direcionados aí ao Luiz Melo, ao Jorge Salgado. Vamos saber o que você acha sobre isso. Falar mais um pouco sobre o nosso confronto dificílimo no sábado contra o Fortaleza. E para isso a gente vai trazer aqui o treinador Vojvoda, que teve uma bela vitória ontem na Sul-Americana diante do São Lourenço. Edmundo também. Quero trazer aqui o Edmundo, que basicamente disse o seguinte: se eu fosse o treinador do Vasco e o Paulo Brax chegasse com essas buchas aí, esses refugos, as últimas contratações que o Vasco fez, ele pediria demissão. E claro, ele falou um pouco mais aí sobre a sequência do Vasco no Campeonato Brasileiro. Quero saber se você concorda com o Edmundo. Mas antes, deixa eu falar aqui da minha parceira, a PagBet, que tá fechada com o canal Vasco em Família. Graças à interação de vocês aqui no canal, eles têm um recado. Se liga só. Sua sorte fala mais alto com PagBet, seu novo site de apostas esportivas. Melhores cotações, saques rápidos via Pix e jogos ao vivo para você se garantir nas apostas. PagBet. Acertou, tá pago. Tá dado o recado. Se você quiser conhecer a plataforma da PagBet, eu vou deixar o link aqui no primeiro comentário fixado. Clicando, vai fazer o seu cadastro muito rápido, sem burocracia. Qualquer dúvida, eles têm um suporte humanizado lá 24 horas por dia. Hoje tem várias possibilidades aí para você fazer a sua fezinha. Dá para secar o Fluminense na Libertadores, secar o Botafogo na Sul-Americana e, claro, ganhar aquele dinheirinho. Thiago, quanto eu preciso aí para começar a fazer a minha fezinha, jogar na PagBet? Apenas R$1, depósito via Pix, como eles sempre dizem aí, né? Acertou? Tá pago, você pode fazer seu saque também sem burocracia nenhuma através de Pix também, família vascaína. Clica aí no link, faz o seu cadastro, vai estar dando uma moral muito grande aqui pro trabalho do Thiagão, do Vasco em Família. Vamos seguir o nosso vídeo e falar do confronto contra o Fortaleza, né? Para isso eu preciso fazer algumas considerações, né? Teve alguns adversários ontem do Vasco no Campeonato Brasileiro que entraram em campo, como por exemplo aí o Santos, né? Perdeu para o time lá do Chile, né, o Audax italiano, que algumas semanas atrás era um dos piores times do campeonato chileno. É isso. E conseguiu perder. Algum vascaíno pode chegar aqui, Thiago, mas pelo jeito eu acho que eles foram... o juiz lá prejudicou. Pô, o Santos é uma reclamação o tempo todo. Reclama contra o Bahia, reclama contra o Audax. Aí contra o Vasco vai na coletiva. Nossa, uma grande vitória. Teve uns 5 pênaltis. Uma grande vitória. Sabe o que a gente tem que resumir isso? Pegando aquele gancho lá que o grande treinador do Vasco falou, né? Que o Santos nunca caiu. Não é o Santos do Neymar. Não é o Santos do Pelé. É um dos piores Santos da história. E o Vasco não conseguiu ganhar. Mas o Audax italiano, no campeonato chileno, tava ali brigando para não cair. Foi lá 2-1 no Santos. Recado aí para Maurício Barbieri. Ontem também teve o Corinthians em campo, né? Acabou empatando ali. Teve até um jogador a menos, o argentino Júnior. E o Corinthians, cara, que tá ali brigando com a gente na zona de rebaixamento, é um time que realmente tem muita dificuldade. Se não contratar, vai ficar complicado. E tem também aí o Fortaleza, que ontem uma grande vitória em cima do São Lourenço. Tem a melhor campanha da Sul-Americana, ganhou seus 4 jogos e vai encarar aí o nosso Vascão no sábado. Eu queria trazer aqui o Vojvoda, que já tá pensando aí no Vasco. Se liga só. Então, isso é importante. En cuanto a Brasileirao, sabemos la importancia de Brasileirao. Hoy necesitamos o disfrutar esta noite, más o cabeza ya tiene que estar posta en el próximo juego de Brasileirao. Sabemos que es una competición que tenemos un aprendizado de año pasado, entonces es disfrutar y o poner o cabeza a partir de mañana en ese encuentro con Vasco. Essa sequência de jogos, né, tão intensas tem ocasionado também até uma diminuição de intensidade no ritmo de jogo da sua equipe? Você nota isso? Porque hoje o segundo tempo foi um pouquinho abaixo, você fez até trocas pontuais, né? Exemplo, o Caio Alexandre estava precisando ser retirado, então como dosar isso já mirando o Vasco no sábado? Y sí, se sente o partidas internacionales, son a partidas muy exigentes, son a partidas donde o parte física cobra una valor importante. Entonces eso, hoy yo pedí a jugadores, después de parabenizar a cada uno de ellos, que pongan su cabeza en la recuperación. Necesitamos recuperar, tenemos pocas horas
para o próximo jogo e sabemos a importância de Brasileirão. Tá aí, né? Mais um treinador que comenta em relação ao desgaste, e o Fortaleza tá em 3 frentes, na Sul-Americana, Copa do Brasil e também no Campeonato Brasileiro, e com certeza eles vão querer usar o Vasco aí para se recuperar na competição, apesar de eles terem aí uma boa campanha na Sul-Americana, né? A melhor campanha, 4 vitórias no Campeonato Brasileiro, após ali a vitória contra o Fluminense por 4-2, eles estão 4 rodadas sem ganhar, né? São 3 empates, perdão, e uma derrota. Empataram com o Corinthians fora, com o São Paulo em casa, com o Grêmio fora e perderam nessa última partida agora pro América Mineiro, também fora de casa, né? Se você ver as estatísticas aí, os números do Fortaleza, são 10 gols que eles fez no campeonato. O Vasco, por exemplo, fez 8, né? Não é tão distante assim na parte ofensiva, mas é um time que está sofrendo poucos gols aí no Campeonato Brasileiro. Nesse momento sofreu 4, por exemplo. O Vasco sofreu 11. Então, cara, é isso. Mais um time que, se você botar no papel, eu não acho assim acima do Vasco. Eu vou até botar a escalação deles ontem aí pra gente debater melhor, né? Porque falar assim, sem ver realmente de fato no campo os 11 jogadores, você pode falar, não, o Fortaleza é bem melhor. Acho que o trabalho do treinador evolui alguns jogadores e faz o Fortaleza performar melhor. Mas tá na tela pra vocês, ó. João Ricardo, Brits e Tite. Você conhece bem o Tite, né? O Dudu é um lateral direito que sempre tem aí passagem por times pequenos, se destacava no Atlético Goianiense. Eles usaram o Tinga ontem, que é um lateral direito, um zagueiro que joga pela direita na lateral esquerda. O Caleb, que é uma jovem revelação do Atlético Mineiro. O José Ellison também, que a gente conhece bem, de Sport, de Botafogo. Caio Alexandre, que é revelado aqui no Botafogo. Moisés. E no ataque, Pochettino e Romero. Cara, quando você olha aqui para os 11 titulares do Fortaleza, claro que eu tô falando do jogo de ontem, né? Porque o Vojvoda, ele alterna muito o time, sempre tá variando, né? É o Thiago Galhardo, é um Romarinho, sempre tem mudanças aqui no time. Mas se você pegar o elenco do Fortaleza, cara, não é tão superior assim ao Vasco. Não é, cara. É difícil você até falar assim, mas em outros campeonatos brasileiros você pegava o time do Vasco e fazia a comparação, dificilmente o time do Vasco teria algum jogador que teria vaga em outro time. Agora, se você pegar aqui um time do Vasco titular, pô, um monte vai ter vaga aqui nesse time do Fortaleza. Pô, o Léo, o Jair, o Pumita, o Piton, vai ter vaga, irmão. O Léo Jardim, que é mais goleiro que o João Ricardo, que o Fernando Miguel. Só que, infelizmente, isso é uma visão minha a respeito, o trabalho do nosso treinador é terrível. Terrível, e o Vasco vem jogando muito mal, mas tem a chance aí, diante do Fortaleza, um adversário muito complicado de tentar reabilitação dentro desse campeonato. E começa a ficar complicado quando você olha aqui para os adversários que você tem que secar. Por exemplo, o Corinthians joga em casa contra o Fluminense, a gente sabe toda a dificuldade do Corinthians, mas uma hora os caras vão ganhar, mano. Será que vai ser agora? Vai prejudicar o Vasco. E, por exemplo, o Cuiabá, que tá ali próximo do Vasco com 7 pontos, pega o Coritiba em casa. Então, quando você olha a sequência do Vasco, você vai olhando a dos adversários, começa a te assustar. Porque o Vasco tem uma sequência aí contra Fortaleza, Flamengo e Internacional fora. E aí tem 2 jogos em casa, contra Goiás e Cuiabá. Mas o Vasco jogando em casa, tendo que propor o jogo, toda essa dificuldade que a gente sabe que tem, fica complicado, né, família vascaína? E o Edmundo falou um pouquinho sobre isso ontem na live dele. Se liga só. Edmundo, você falou, cara, se ganhar 2 pontos aí nesses 5 jogos, aliás, até agora você tá acertando, né? Porque 2 pontos, tá 0. Não, 2 pontos não. Eu tô confiante em 6. Mas 6 pontos. Mas é contra o Goiás e contra o Cuiabá. Aqui é 0. Fortaleza, Urubu e Inter, pra mim é 0. Só que a gente aguenta ficar mais 3 semanas na zona de rebaixamento, tomando essas pancadas. Eu acho que ninguém aguenta. Nem a diretoria, muito menos o Barbieri. O Barbieri cai, eu acho. O que ele vai dizer? E aí, concorda com o Edmundo? Eu vou ser sincero pra você, cara, eu queria muito discordar do Edmundo. Eu tava muito otimista aí no início da competição, mas agora não tem como. Não tem como discordar, não. Fica difícil imaginar que o Vasco vai somar pontos aí contra Fortaleza, Flamengo e Internacional, pelo trabalho, pelas insistências do Maurício Barbieri. Eu sei que muito torcedor do Vasco coloca a culpa no elenco, tem tudo isso, tem que melhorar o time, claro. Mas, cara, você tem que testar alguma coisa diferente. Você tem que testar a variação. Se você não tem o seu meio armador, poxa, vamos testar o Teixeira, vamos testar o Orediano aí. Chega de 3 volantes. Você tá testando 3 volantes lá desde o ABC, que não deu certo até agora. Que merda é essa, cara? Que merda é essa? É o que eu falo do trabalho. Eu já pontuei isso aqui. Maurício Barbieri deveria testar alternativas para jogar na cara do torcedor o seguinte, ó. Eu tô testando de tudo. Variação aqui, nome aqui, não passa por mim. Passa pela montagem do elenco. Aí tu joga a bomba na mão do Paulo Brax. Mas, cara, da forma que o Maurício Barbieri trabalha, pô, fica evidente que ele é um treinador ruim. Porque quando você vê trabalhos de Cruzeiro, São Paulo, pô, o próprio Fortaleza, RB, Bragantino, Bahia, conseguem produzir mais que o Vasco, também com toda a dificuldade que o Vasco também tem.
É isso que me incomoda, família vascaína. E dentro disso, a preocupação que acontece é o planejamento. É o trabalho da 777, na figura ali do Paulo Brax, porque eles acreditam no trabalho do Barbieri, mas, segundo o Paulo Brax, o Vasco chegaria aí com 90% do elenco preparado para essa competição, só que aí contratou Carabarral, Cocão, Juan Cruz, fechou pro Serginho para a segunda janela, o Edmundo ficou puto com isso. Se liga só. O Vasco não precisava desses jogadores. Caramba! Aí, ó, você arrepiar aí, Edmundo. Vasco acerta pré-contrato com o atacante Serginho, olha ele aí, ó o homem aí. Vou torcer para que seja bom, né, cara? Mas, não é o que a torcida esperava, né, Edmundo? Não, cara, eu moro aqui no Rio de Janeiro, o Vasco treina aqui na Barra da Tijuca, os jogadores, a maioria moram aqui. Daqui a pouco, vou estar eu aqui passando no shopping, aqui eu não tenho medo de assombração não, porque até a assombração sabe quem ela assusta. Mas daqui a pouco estou eu aqui no Rio de Janeiro e, porra, vou encontrar com um desses jogadores que a gente está criticando aqui e, porra, o errado vai ser eu. Entendeu? Já aconteceu. E eu vou virar o errado. Quando a incompetência é de quem está lá. É dessa galera aí, do Paulo Brax, do Luiz Melo, do Barbieri. Porque, cara, se eu sou o técnico do Vasco e me empurram essas buchas aí, eu sou o primeiro a pedir demissão. Eu digo a você, se o Barbieri, há 3 rodadas atrás, pede demissão e fala assim, ó, eu pedi Felipe Coutinho, Neymar, Lucas Moura, enfim, cita nome de jogadores bons, e me deram Serginho, Cocão, De Luca, Carabarral Carabarral e o André lá, o Arthur, o centroavante que veio do Santos lá. O Juan Cruz. Juan Cruz. Pô, se ele pede, ele ia ficar cheio de moral com a torcida. Mas parece que ele tem um clubinho ali, entendeu? Um clubinho ali de conveniência que um protege o outro. Entendeu? E quem vai se ferrando é o Vasco. Vascaínos. Tá aí, cara. Eu concordo com o Edmundo. Eu acho que eu acompanhei uma live dele, ele até comentou sobre isso, que o Vasco acho que pagou 500 mil por empréstimo de cada jogador, né? Do Juan, do Carabarral e também do Cocão. Minha visão é jogar dinheiro fora, cara. Jogar dinheiro fora. São jogadores que eram reservas absolutos no Santos, que é horroroso. O Cocão era a 5ª opção no Náutico. Sinceramente, eu também não tenho um entendimento, cara. Me falta palavras para descrever o que eles tentaram fazer, contratando o Carabarral, o Juan Cruz e também o Cocão. Sinceramente, não dá para entender. E para finalizar o nosso vídeo, falar aí de mais protestos que aconteceram na manhã dessa quinta-feira. Eu vou estar passando aí as fotos para vocês, as imagens, e ler aqui a matéria do Instagram Universo Cruz Maltino, e diz o seguinte, ó, nessa madrugada, mais protestos ocorreram contra Luiz Melo, 777, dessa vez contra o presidente Jorge Salgado. Uma faixa escrita "Aqui mora o pior presidente da história do Vasco" foi colocada em frente à residência do atual presidente. E na fachada de São Januário, uma faixa "Chega de Urubu, no Vasco, Luiz Melo é agente duplo", cobrando a saída do atual CEO da 777. Na Avenida Brasil, uma das principais vias do estado, foi colocado faixas cobrando a empresa 77 Partners. Cadê a transparência? Mostra o contrato. Realmente o clima tá pesado no ambiente do Vasco, na minha visão, em todos os setores, tanto na parte financeira quanto dentro do clube. Eu acho que hoje o Vasco vive um momento totalmente perdido. E assim, cara, tava até vendo uma postagem agora do Zé Colmeia, e ele, assim, validando o momento da 77, apoiando a 77, colocando uma matéria do Marcelo Matos, né, que ganhou na justiça, se eu não me engano aí, o Vasco vai ter que pagar 5 milhões e alguma coisa. E eu não consigo entender, cara, isso, porque assim, há uma diferença de você defender o modelo, a SAF, né, uma empresa comprar e administrar o Vasco da maneira que a empresa entende, e defender a 777. E nesse momento, defender a 777 é muito complicado. A gente pode torcer para que eles possam administrar da melhor forma, mas hoje, as notícias que aparecem é aterrorizante pro torcedor vascaíno. E você fica ali, mano, passando pano, não pode, cobra. Você torce para que dê certo, mas cobra. A situação do Andrei, atraso de pagamento a alguns jogadores contratados, problemas no fluxo de caixa. Lucas Pedrosa informou aí, né, que tem um ruído entre o CEO Luiz Melo e também o Paulo Brax, que está dificultando as coisas aí na gestão do futebol do Vasco. Então tudo isso você vai passar pano para dizer que, ó, mesmo com toda essa situação, é melhor que o modelo associativo. Mas o Vasco não foi vendido para ser melhor que o modelo associativo. Qualquer merda era melhor que isso, pô. Qualquer merda. O Vasco foi vendido para ser competitivo e administrado de uma forma profissional. É tudo que não está acontecendo nesse determinado momento. Só isso. Então vamos cobrar.
Vamos cobrar. E é o que a gente falava lá atrás, né, cara? A gestão do Salgado, ela não entregou nada pro Vasco. E aí o Luiz Melo acabou virando CEO da SAF do Vasco. Isso é brincadeira, cara. Mas é isso, família vascaína. Eu vou ficando por aqui, tamo junto e é muito bom ser Vasco.